Viver em sociedade é também se comunicar. E, infelizmente, o que vemos com frequência são comunicações cheias de ruídos. A falha na comunicação é muito problemática, causa desinformação, medo e até brigas. Então, hoje vamos falar sobre comunicação assertiva, que é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e também para cultivar bons relacionamentos. Recebemos o vereador Carlos Abranches, que traz uma bagagem profissional riquíssima para o Legislativo. Também vamos debater o tema com uma especialista em comunicação e no desafio Inspiração, a música como forma de conexão humana. E no quadro Arte e Movimento teremos um representante na arte urbana. Fica com a gente, com Inspiração está só começando. Começamos o programa de hoje com um entrevistado que tem tudo a ver com o tema que trouxemos para o debate. Carlos Abranches tem uma trajetória sólida que abrange jornalismo, passa pela educação e esbarra até mesmo na psicanálise. E, gente, é uma experiência incrível e tanto conhecimento e o parlamentar consegue ter a perspectiva única e traz um olhar também para a política. Seja muito bem-vindo, vereador. Que prazer enorme receber você aqui no estúdio, de comunicador para comunicador. Legal. Para a gente falar agora com a comunidade. Fico muito feliz com o convite, Priscila, para a gente poder conversar a respeito desses temas todos que se integram dentro de mim, os que você trouxe, né? E isso me fez, depois de alguma reflexão ao longo da vida, me fez definir, afinal de contas, o que eu sou? Eu fiquei pensando quando eu ia entrar na faculdade, o que eu vou fazer se eu não sei o que é? Meu irmão foi diferente, ele já sabia que ele queria medicina desde os 6 anos de idade, ele é médico hoje. Mas eu demorei um pouco mais. Mas eu percebi que eu gostava de conversar, gostava de escrever textos, poemas, gostava de música. E falei, vou fazer comunicação. E eu fui fazer a comunicação que nos irmana nessa possibilidade de divulgar as coisas para as pessoas na frente das câmeras, né? Mas quando eu percebi que a música estava integrada nisso, entrei com um violão num estúdio como esse e tinha um croma atrás de mim, passando imagens da música que eu estava tocando. Falei, pronto, foi um golaço que eu fiz no ângulo, sabe? Então eu percebi que ali começava uma carreira, isso lá em Minas Gerais, sou de Minas, né, Juiz de Fora, num estúdio de televisão, uma televisão pequena lá, eu comecei assim. Os anos foram se passando e eu fui percebendo que eu estive jornalista de televisão por algum tempo. Sim. Mas no fundo eu sou o comunicador no curso no qual me formei. Eu estou psicanalista, tenho um consultório, atendo as pessoas, mas eu sou um comunicador de base. Sim. Eu estou vereador, mas eu sou um comunicador de base. Sim. Então, o fato de ser um comunicador irmana todas as minhas multifunções. Foi muito bom você começar o nosso bate-papo falando de todas essas suas experiências e como elas foram te tramitando, né, para todos esses lugares que você já foi e você está hoje, né? E o que eu queria saber de você, eu acho que a população quer saber também, como todas essas experiências hoje te colocam mais ainda como um vereador, uma autoridade que se comunica de forma assertiva, né? Comunicação assertiva, o tema do programa é muito legal, né? Muito bacana. O que é a tal da assertividade? Assertividade é uma ferramenta que a psicologia usa para ajudar, o psicólogo usa para ajudar os pacientes a se entenderem no mundo. Ser assertivo é falar de forma precisa, direta, vigorosa, aquilo que tem que ser dito para alguém que precisa escutar. Sim. Só que com uma característica, sem perder o outro que está à minha frente. Ou seja, eu posso falar, mas tem gente que fala assim, eu sou sincero e pronto. Que história é essa de sinceridade exagerada a qualquer custo? Eu não posso perder o meu interlocutor. Eu não posso torná-lo inimigo de mim só porque eu falei a verdade na cara dele. Eu posso falar tudo que tem que ser dito, mas sem perder o outro. Então a assertividade é isso. Uma comunicação assertiva é essa que eu acho que nós estamos tendo aqui. Aberta para que todo mundo entenda, mas que com uma carga de profundidade que sirva para continuar depois que esse programa terminar. Exatamente. As pessoas têm que continuar pensando naquilo
o tempo que for necessário. E a ideologia do programa, porque o slogan é: tudo começa por se inspirar, mas são as suas ações que levarão às mudanças reais, né? O que de tudo isso, desse bate-papo tão construtivo, vocês vão levar para frente para dar o passo de coragem na sua rotina, né? E diz pra gente. O vereador é isso. Nós fomos eleitos exatamente para dar o passo de coragem. Para ajudar, para né? que o eleitor nos acompanhe, cheque, veja se a gente está sendo congruente com a campanha que nós fizemos. E vereador, o que te motivou a entrar como vereador, a vir para a política? Olha, desde Como foi essa história? Desde pequeno eu fui levado pelo meu pai e pela minha mãe para visitar uma instituição de crianças que estavam em processo de vulnerabilidade, isso em Minas Gerais. Primeiro lá no Mato Grosso do Sul, onde nós moramos também, passei minha infância. Eu tinha uma tia que gostava de trabalhar com idosos. E eu, criança, ia acompanhando aquilo tudo. Só que sem perceber, no meu inconsciente, olha a psicanálise falando aí, eu já fui guardando aquelas influências. Na adolescência eu passei trabalhando com filhos de rancenianos, em Juiz de Fora, num instituto. E numa outra colônia, com os pais dessas crianças, que na época eram separados. Então, isso veio trabalhando dentro de mim uma experiência de vivenciar, e a televisão veio ao longo de 30 anos em São José dos Campos, 26 dentro da televisão, a realização e o cumprimento de um propósito na minha vida. Grande parte desse propósito diz respeito a uma política social. Nos bastidores da televisão, fora do ar, eu trabalhava como voluntário em algumas frentes de serviço. Sim. Quando terminou esse ciclo da televisão, eu percebi que eu poderia continuar minha política social, mas por que não partidária também? Exato. Foi quando eu entrei. Na verdade, dá mais um caminho facilitador, né? Para poder agir mais, para atuar mais, né? No meu caso, que eu penso que a política é uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas. Sim. Elevada, nobre, se bem usada, né? Sim. O negócio é usar bem. E como você tem buscado ouvir a população e integrar esse feedback em suas ações e propostas, né? Você agora acabou de ganhar a eleição, primeiro mandato, né? Fazer essa construção com base no que a população tem chegado até você. Eu vi que alguns vereadores já te deram entrevista. O Lino Bispo, por exemplo, falou que desde 96, novinho, entrou para esse negócio. Eu cheguei em São José dos Campos em 95. Então, o homem já tem muita experiência. Eu já cheguei mais maduro um pouquinho para poder exercer esse mandato. Então, a sensação que eu tenho é que eu não tenho tempo a perder. Por isso que quando eu vou à feira, e a minha equipe vai comigo à feira também, a feira perto da casa delas, por exemplo, né, dessas pessoas, as pessoas vêm, procuram a gente, porque existe uma carga de necessidades que não foram verbalizadas ainda. Ou quando não são devidamente escutadas. Meu desejo é estar diretamente, eu estou todos os dias, seja no gabinete, seja fora do gabinete, ouvindo as pessoas, escutando suas necessidades. Cada uma mais diferente do que a outra. E o ouvido do vereador tem que ser um ouvido voltado para todas as necessidades, toda a cidade. Por quê? Eu vou dar tudo o que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Então eu nunca prometi nada para ninguém. Mas todo o meu empenho vai ser cumprido, né? Mas sem promessas, né? Eu não trabalho com promessa, eu trabalho com a realidade. E aí a gente vai construindo a nossa caminhada. Muito bom. Quais são os principais projetos que você está liderando atualmente para melhorar a qualidade de vida da população joseense? Aqui já falando em projetos que estão assim, tramitação. Eu tenho 4 bandeiras que eu defendo ao longo da vida, mas que se materializaram numa campanha política, né? A bandeira da educação, porque eu fui professor durante muitos anos, dando aula de filosofia, me formei em filosofia também, na mesma universidade em que me formei em comunicação, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Dei aula de filosofia da educação, dei aula de música por muito tempo, porque eu sou formado em violão clássico, fiz o Conservatório Estadual de Música de Minas Gerais. Então vamos trazer ele aqui para tocar também, no Desafio Inspiração. Vê que você recebeu o Peleco aí, né, que um cara bacana, né? Então... e outros músicos que me inspiraram bastante também nessa convivência com a arte e convivência com a classe artística, não só em Minas, mas em São José dos Campos também. Dei aula muito nisso daí, educação, mas educação inclusiva, educação que quebre os preconceitos, que acolha a criança com dificuldade de aprendizado, com transtorno do déficit de atenção, com autismo, né?
Na minha boca, a palavra autismo não é um modismo, não é um clichê. Porque quando descobriram que autismo estava à volta, o pessoal começou a encher de falar a respeito disso. Calma, é preciso estudar a causa primeiro, é preciso ir a fundo nas questões, sobretudo espirituais. Sim. Então, é uma bandeira. A outra bandeira é a saúde mental. Ora, um psicanalista precisa cuidar disso. Exato. E a população está adoentada, a sociedade está doente. Todos os lugares do mundo, todos os cantos do mundo estão em guerra. Muito. Né? E a gente está muito preocupado com isso, porque a guerra de fora começa com a guerrinha de dentro. Interna, E a gente cuida disso no consultório. Outra bandeira forte também é a questão da cultura. Eu criei uma frente parlamentar de valorização da cultura josense. Muito Existe bom. um universo de artistas na cidade que não são valorizados, não são reconhecidos na sua importância. Então, uma forma de organizar esse movimento para sugerir propostas à Fundação Cultural ou ao Poder Executivo para que isso se realize de maneira mais garantida, de uma qualidade de vida para o artista. Porque às vezes não tem dinheiro, porque vai trabalhar como, né? E, por fim, o meio ambiente. Criei uma frente parlamentar de preservação do Rio Paraíba do Sul. É uma frente multimunicipal, porque o rio passa por 39 municípios na nossa região. Ele nasce lá em Areias, percorre a região do Paraitinga, vem o Paraitinga, chegando em Paraibuna, juntou tudo isso aí, forma o Rio Paraíba do Sul, que vai desembocar lá em cima, no norte do Rio de Janeiro, depois de 1.137 quilômetros de distância. Estudando a fundo isso, a gente descobriu que grande parte dos poluentes do rio são jogados, são herbicidas, são produtos químicos, mas ainda é o esgoto humano. Então, trabalhar com isso é uma frente de cuidados. É pensar no nosso futuro. É um mandato de cuidados. Sim. Né? Pensar no Rio Paraíba, pensar na preservação do verde da nossa cidade. Eu sou vereador de São José dos Campos, mas isso esbarra em outros municípios também. São José, foi aprovado o meu projeto de lei por unanimidade de criação das vagas verdes em São José dos Campos. Uma coisa importante que eu quero falar para você e para quem está nos assistindo. Vamos falar sobre esse projeto. Isso. A vaga verde é o seguinte: alguns países do mundo já perceberam que a árvore que fica na calçada, se não for uma árvore adequada, com raiz muito grande, ela pode destruir a calçada, pode atrapalhar o trânsito das pessoas. Então, por que não trazer a árvore para a rua? Desde que bem localizada, numa rua maior um pouco, por onde os carros possam transitar, preservando a calçada e preservando a possibilidade da cidade ser mais arborizada. Essa cobertura arbórea preserva a cidade das temperaturas elevadas, traz uma área de sombra para que as pessoas possam relaxar do sol escaldante. A gente sabe que estamos vivendo momentos extremos de climáticos, né? E a cobertura das árvores, São José já foi uma cidade muito mais arborizada do que é hoje, ajuda muito a diminuir essas temperaturas muito elevadas. Então, garantindo, põe uma árvore aqui, põe outra aqui, põe outra aqui, o pessoal fala assim, mas vai tirar estacionamento. Tá, a cada 3 árvores é uma vaga de carro que se perde. Mas ganha-se muito em qualidade de vida. Exato. Foi aprovada por unanimidade, então nós vamos ver, dependendo das possibilidades do Executivo, a cidade com muito mais árvores nas ruas adequadas para isso. Parabéns, vereador. A gente vê que existe toda uma estruturação, né, que está bem equilibrado, né, toda a sua pauta aí, né, abordando tanto um desenvolvimento das pessoas na qualidade de vida, quanto da sociedade, quanto da cidade, né? E até o pensando nas cidades vizinhas, né? Então, parabéns mesmo, né? Por toda essa... conseguir compilar dentro de um projeto toda a sua experiência e olhar para o outro, trazendo aí essa possibilidade para São José crescer ainda mais. Quais são os seus planos de governo para este mandato e como ele se relaciona com as necessidades da população? Daí você pode falar um pouquinho mais sobre outros projetos também, né? Você já pensou quanto de lixo você produz na sua casa? Muito. Você que nos assiste, quantos materiais plásticos, as embalagens plásticas estão hoje nas gôndolas dos supermercados? Eu tenho percebido em casa, de um dia para o outro, já enche de novo o recipiente do lixo. A gente tem que lembrar que o lixo não evapora, ele continua aqui dentro. Eu criei um projeto que está em tramitação, que é o projeto da economia circular,
que é uma proposta de acabar com o lixo. Porque hoje o lixo é tanta, a produção de lixo é de toneladas e toneladas e toneladas diárias, que tem que ter um aterro sanitário, tem que ter um recolhimento, caminhões para poder recolher, para prensar o lixo, para que os deslocamentos possam ser adequados para a cidade ficar limpa. Mas para onde vai esse lixo? Como é que ele é reaproveitado? Sim. A Suécia já conseguiu alcançar o índice de 99,7% de reaproveitamento do lixo. O nome disso é economia circular. O lixo deixa de existir por quê? Porque todo aquele material é reaproveitado de maneira adequada. Só que para que isso aconteça, e São José dos Campos pode ser uma cidade de ponta nisso, esse é o meu desejo, por isso que eu criei esse projeto, se tiver uma cultura favorável para isso. Trazer uma conscientização, as gerações né? mais adultas, às vezes, jogam lixo em qualquer lugar. Consciência ecológica começa no papel de bala que você guarda no bolso e não joga em qualquer lugar. Exato. No palito de picolé que você não joga no chão só porque acabou o seu picolé. Segura até achar uma lata de lixo. Exato. Porque isso vai para o bueiro, do bueiro vai para o rio, se não entope pelo caminho. E as enchentes começam a acontecer como consequência de um mau comportamento do ser humano. Por isso que um projeto desse pede uma conexão com a educação. Por isso que eu tenho essas duas bandeiras como mandato de governo, de trabalho, né, parlamentar. Juntando as duas, tem criança que chega e educa os pais. Você vai colocar esse lixo nesse lugar, muito meu pai? bom. Olha que lugar. Já pede para que os lixos sejam verdinho, amarelinho, azulzinho, igual a gente vê em alguns lugares mais organizados. É isso. É um projeto. O meu mandato é um mandato preventivo. Significa o quê? Para as próximas gerações. Começo agora a trabalhar para que daqui a 20, 30 anos a cidade esteja com um novo repertório educativo, cultural, para que a minha atitude seja proativa em favor do equilíbrio social e não essa bagunça que a gente encontra por aí. É trazer a população para trabalhar junto com a gente, né? Trazendo consciência, educando elas, que a gente só consegue... Se foi ela que me elegeu, por que eu não tenho que trabalhar agora para ela? Vamos trabalhar em equipe. Como as suas vivências influenciam a sua visão sobre esses projetos, né, que você desenvolve hoje e também de cidadania? E você tem alguma iniciativa na área da cidadania? Cidadania é o nome do meu partido. Sim. Então, para poder colocar em prática um sentimento de cidadania, precisa ter uma atitude de cidadão. E a atitude de cidadão é aquela atitude acolhedora, é preciso gostar de gente, é preciso gostar de ouvir as pessoas na rua, é preciso gostar do idoso, é preciso ir no mercado municipal e abraçar aquele que chega e fala, olha, assisti uma palestra sua 20 anos atrás. Sim. Ele nem fala que me via na televisão, porque é o que menos importa. Eu aprendi ao longo das campanhas de que já participei, que o que mais ficou na vida das pessoas não foi a audiência enorme que a televisão em que eu trabalhei me dava, de 1 milhão de pessoas assistindo o jornal por dia. O que mais marcou foram os encontros presenciais, em que eles puderam cumprimentar. As conexões humanas, né? Eu fazendo reportagem numa cidade do interior, um dia, uma senhora na janela, assim, cidadezinha histórica, assim, ela na janela me olhando. Eu terminando de fazer a gravação, gravando passagem, os meus repórteres talvez até se lembrem disso, os repórteres cinematográficos. Eu estava lá terminando e uma senhorinha olhou e falou, já terminou? Eu falei, terminei. Então, tem um café te esperando aqui dentro. Ah, que delícia. Ó, com pão de queijo que eu sei que você gosta. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada com café e o pão de queijo, que eu acho uma delícia. Aí eu trago o violão e pronto, aí acabou. Muito bom. Aí a festa começa de outro jeito. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui, para a gente poder trazer um pouquinho da essência de tudo que você quer auxiliar a comunidade nessa construção que é em equipe, né? E a gente falando de comunicação. E a longo prazo, viu? É uma troca, né? Comunidade com você e a comunidade, porque nós trabalhamos juntos. Então, quero agradecer imensamente a poder ter trazido um pouquinho mais esse olhar para o Carlos Abranches hoje, que é o vereador da nossa cidade. Você falou uma outra palavra que define muito a minha vida, comunidade. Eu tive um programa com esse nome ao longo de mais de 20 anos. E essa palavra comunidade junto com a outra, cidadania, definem hoje um traçado que eu quero trilhar na minha vida. Muito obrigada. Obrigado, viu? querida. Muito bem, gente. Foi muito bom falar aqui com o Carlos e no próximo bloco
como aplicar a comunicação assertiva em várias áreas da nossa vida. E ainda vamos conhecer um músico que vem transformando o seu trabalho em questionamentos inspiradores. E quem será o artista misterioso de hoje? Uma pista, hein? Ele é referência internacional em artes urbanas. Não saia daí, o Inspiração volta já já. Estamos de volta e hoje o assunto é comunicação assertiva, como caminho para a construção de uma identidade forte. E para desenvolver mais esse tema, eu trouxe um convidado muito especial. Ele que é especialista em comunicação. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fabrício Correia. Priscila Mota, que honra estar aqui no Inspiração e poder compartilhar com você não só um pouquinho da minha trajetória, mas do amor que eu tenho pela comunicação. Diz pra gente, Fabrício, o que levou você a se interessar por essa área? Eu sei que você já é uma pessoa nata na comunicação, né? Sempre esteve presente na sua vida, mas ir diretamente para a TV. Olha, Priscila, eu me reconheço na comunicação como desde muito cedo, antes de saber o que a palavra comunicação representava, eu já me comunicava de forma assertiva e já narrava o mundo que estava ao meu redor. Tá? E a busca constante pelo conhecimento, né? A televisão, para mim, foi a primeira fenda para o conhecimento, a primeira ponte para o conhecimento, né? Eu fascinado com aquele universo dentro daquela caixa mágica. E a partir da televisão, eu fui para a literatura. Né? Eu fui descobrir além da programação da TV e o que os livros representavam nessa busca não só pelo autoconhecimento, porque quando a gente lê, a gente se conhece, a gente se reconhece, mas também as oportunidades, né, de criar as sinapses na mente, de ver aquilo que estava escrito de uma certa forma em exercício. Então, para mim, a comunicação foi o primeiro chamado, né? E a partir da comunicação, aí a educação, que é muito intrínseca à minha existência, né? A questão de estar no ambiente escolar, compartilhando as boas sementes, a literatura, eu me vejo muito na poesia, que é algo que faz toda a diferença na minha existência, né? Eu digo que o sonho de toda palavra é ser poesia para alguém. Todas essas vertentes, elas convergem para uma comunicação assertiva, né? Que nada mais é do que não é falar para o outro, é falar com o outro. E eu tento levar para tudo que eu faço essa dinâmica. Sabe falar bonito, homem, né? Você viu? Eu falo com o coração. Eu digo sempre, Priscila, eu digo sempre que as palavras, elas não significam nada. Elas são só amontoados de letras. De letras, se a gente não tiver... Se não estiver sentimento impresso nelas. Muito bom. Exatamente isso mesmo. Eu acredito nisso mesmo. Eu acho que é por isso que as pessoas que estão lá do outro lado se conectam. Porque eu não falo para o público, eu falo com o público. Né? E quando a gente olha para a câmera reconhece. Reconhece quando você tem uma verdade a ser compartilhada e quando você está evasivo, quando você não está muito assertivo no que você quer propor. Nada comunica mais do que a verdade. Né? Teve algum mentor na sua vida, alguma figura inspiradora em sua vida para estar no lugar da comunicação? Quem hoje seria a sua figura inspiradora na comunicação? Eu gosto de praticamente os comunicadores que popularizaram a televisão como forma de ponte para o outro no reconhecimento da multicultura que nós temos no país e também livre de qualquer preconceito entre etnia, classe social. Eu gosto dos comunicadores populares, né? Então, o Silvio Santos, para mim, é muito comunicativo, eu acho que é o mestre. Não existe, se você pegar a história do Silvio, né, desde 70 anos de carreira, né? Porque eu não falo no passado, inclusive agora eu tenho desenvolvido um pré-projeto com a SBT de vir, quem sabe no futuro, a escrever alguns livros sobre as várias fases do Silvio, né, para criança. Porque se você pega a base da comunicação,
ela é etérea, né? Não tem passado, presente e futuro. A tecnologia, ela nos ajuda a expandir, mas o que é nato do ser humano ainda está aí e faz sucesso porque é verdade, como você disse. Então, o Silvio, o Gugu Liberato, o Fausto Silva, no que tange a estrutura de televisão, o Boni, né? Essa televisão viva que habita nos dias de hoje, são a Hebe Camargo, né? Que está muito conectada com o povo, muito né? conectada, essa coisa da... Porque o que é o artista, né? O artista é quem expõe com maior reverberação os seus dons. Né? E, então, você compartilhar, você não separar o público. Porque, Priscila, eu sempre falo o seguinte, o que nos torna iguais é sermos completamente diferentes. E reconhecer o melhor na diferença do outro, na construção, né, de uma ação colegiada, coletiva, onde eu só existo porque você existe, faz toda a diferença. Então não tem essa separação. A televisão continua sendo o Olimpo, mas todos querem se comunicar. Então se colocar na condição do outro, eu acho essencial. Muito bom. Pode compartilhar um momento com a gente que foi assim divisor de águas em termos da sua abordagem na comunicação? Olha, eu praticamente trato com excelência tudo que eu faço. Né? Na mídia televisiva, no rádio, na mídia impressa, né? No jornalismo, no entretenimento, na comunicação, na literatura. Mas pode até parecer assim, embora nós tenhamos hoje uma trajetória mais reconhecida, principalmente nesses últimos 3 anos, como comunicador ligado ao SBT, a literatura, ela transborda a minha essência. E estar com grandes nomes da literatura, poder compartilhar com Ariano Suassuna, né, momento de interação com o leitor, escrever um livro com Maurício de Souza, né, sentar à mesa com ele, planejar um livro que abordasse algo tão importante como a solidariedade para as novas gerações, para as gerações vindouras, estar com o Silvio Santos num programa de televisão, né, que era o programa Silvio Santos, que era um grande sonho da minha vida, poder ser entrevistado por ele, né? Compartilhar com a Claudete Troiano, que é uma comunicadora que eu amo também, com uma larga trajetória na TV Aparecida, um programa onde nós tínhamos um quadro falando de algo que eu também amo, que é o cinema, que é uma outra visão audiovisual, mais voltada para o entretenimento, mas para uma reflexão que também fala muito ao coração. Então, são vários momentos. Mas nesse momento atual, onde eu tenho que me dividir, né, entre o comunicador do entretenimento no SBT, né, o entrevistador num talk show na Jovem Pan, escrever para o Gazeta Popular com uma forma mais assertiva, uma linguagem mais jornalística. Então, esses vários eus atuando conjuntamente, eles celebram esse tempo, viu, Priscila? Muito bom. E quanta experiência, né? Quantas oportunidades, né, para a gente levar para a vida, da né? Câmara Municipal e ver essa TV Legislativa funcionando, né, trazendo, aproximando os vereadores da população e, mais do que isso, sendo ponte para o conhecimento com as diversas expressões do ser por meio do programa Inspiração, eu achei fantástico. Muito rico, né? Você falou de várias personalidades que marcaram você por experiências aí, né? O que você traz de bagagem para você valiosa que você aprendeu através de todas essas relações? Olha, uma das questões fundamentais e que faz toda a diferença, né, é que emoção a gente não ensaia. A gente precisa expressar todo o sentimento de forma real perante a câmera, porque isso nos aproxima do telespectador. Né? Eu abro o meu programa agora, o programa de maior reverberação de audiência que eu apresento é o Vale Night, que é um programa que passa no fim de noite. E eu falo, boa noite aos insones de plantão. Ali, quando eu falo isso, eu não falo com a massa, eu falo individualmente com quem não dormiu ainda. Então, você conseguir, por meio da câmera, né, tocar o coração das pessoas com a sua verdade, vai marcar não só pontos de audiência, mas vai marcar sua relação com esse telespectador que você pode até não conhecer,
mas que de uma certa forma você faz parte da vida dele, Priscila. Você falando dessa forma que você encontrou de se comunicar, né, de se conectar com o público através da tela, existe uma técnica, existe uma forma de abordagem? Como você construiu esse personagem, né? A técnica é não perder o tom, né, e buscar com afirmação o que realmente vai fazer a diferença sem consumir o outro. Eu assisto praticamente tudo na televisão, mas o que fica comigo é aquilo que, quando o programa termina, continua a me chamar para perto. Então é isso que eu tento fazer com o meu telespectador. Mostrar assuntos que podem até não ser do seu cotidiano, mas que, de uma certa forma, encaixam na realidade coletiva daquele momento e que geram um despertar para algo. Então, eu uso respeito ao telespectador, né? A questão de você ser assertivo no que você vai entregar e, principalmente, se colocar numa mesma condição, Priscila, porque todos nós somos necessários, mas ninguém é insubstituível. Exato. Quando você a gente fala de comunicação, a gente fala de exposição. E quando a gente está exposto, a gente está aberto à análise do outro, ao julgamento, principalmente nesse momento agora, aos feedbacks, né? É. Então, como que você lida com o feedback sobre a sua própria comunicação? E se você tem uma estratégia para se adaptar ou melhorar com base na opinião dos outros? Priscila, eu integro praticamente todas as plataformas de comunicação no trabalho que eu desenvolvo. Né? Então, por exemplo, eu adoro estar à frente, né? Na vanguarda, reconhecer algo que seja viral antes que ele viralize. Né? Tanto que tem que ter essa conexão, essa intuição, né, por exemplo, nós estamos tendo um debate muito assertivo, estou usando bastante essa palavra hoje para a gente colocar, né, no imaginário do telespectador. Mas, por exemplo, a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma tecnologia que vai poder maximizar toda a plataforma de conhecimento que nós adquirimos ao longo das nossas vivências. Então, ela jamais virá tirar, ela vem para acrescentar. Porque, por exemplo, recentemente agora, né, está viralizando a Marisa Mayô, minha colega apresentadora, que já participou até do nosso conteúdo, mas por trás da Marisa Mayô tem um criador, que é o Ryan Phillips, que tem uma vivência, que assistiu filmes, que leu livros, que passou pelo processo educacional, que teve no seu cerne um despertar para algo que o aproximasse do público e, com tudo isso, ele transmite e cria um personagem. Sim. Então é exatamente isso. O feedback é ouro, é ouro. Mas eu amo quando alguém me apresenta um espelho diferente da minha persona, para que eu avance. É porque dá a possibilidade de você também se ousar, né? Claro, claro. E hoje, na comunicação, né, por exemplo, a rede social, que antes era uma rede de relacionamento, passou a ser um espaço de comunicação. Com o passar. E é isso, Priscila, é movimento. Eu falo que evolução é movimento. Não é nem para o bem nem para o mal, mas é para que a gente não fique estagnado. Porque ficar onde estamos, né, não nos leva para o futuro que precisamos construir. E o que você diria sobre comunicação assertiva para quem está lá em casa, não é um comunicador que está à frente de uma projeção, mas é algo que a gente usa todos os dias, porque se a gente não souber se comunicar de forma assertiva, a gente conflita, a gente traz atrito, a gente traz riscos para as nossas relações. O que você diria para as pessoas de casa sobre uma dica para se comunicar melhor nos seus relacionamentos? Primeiro, uma escuta ativa e um comportamento, pode até ser monológico, né? Porque a tendência do ser humano é, de uma certa forma, né, adentrar a um monólogo sem a percepção que o outro também precisa participar. Mas você ter, é o que eu disse sempre, não é falar para o outro, é falar com o outro, né? É saber, né, o momento da escuta, da pausa, não ter a resposta pronta, né? Trazer para usar a técnica da pergunta, porque as perguntas, elas significam às vezes muito mais do que as próprias respostas, porque elas nos levam para dentro do questionamento e o porquê do questionamento, né?
Então, para uma comunicação assertiva, a escuta ativa, o relacionamento no que tange a construção do ato em si, né? Evitar uma qualidade ao máximo de presença, né, Fabrício? o monólogo. Porque a presença é fundamental. Hoje nós vivemos num tempo em que muitas vezes nós aqui estamos, mas a nossa presença é algo que foge completamente desse diálogo, né? Nós estamos conectados no celular, por meio das redes sociais, com os pensamentos céleres do cotidiano, porque está todo mundo correndo, Priscila, e muitas vezes não sabe para onde está indo. Correndo para onde, né? Então é fundamental a escuta ativa e a entrega na construção de algo relacionamental, que traga afeto. A presença, ela se mostra a partir do afeto. Muito bom. Como você imagina a evolução da comunicação nos próximos anos? Quais tendências ou mudanças você acredita que teremos? Olha, eu acho essa pergunta tão interessante, porque se a gente analisar, né, eu amo rádio, né, amo rádio. E todo mundo falava, o rádio vai desaparecer com a televisão, né? E o rádio hoje, ele é a forma de comunicação assertiva talvez mais direcional do processo tecnológico existente. Ele continua sendo algo muito próximo da população. A televisão, como nós já falamos aqui, ela ainda é considerada um pouco Olimpo, ela separa um pouco da questão de quem tem acesso à apresentação, à exposição do que pensa. Não que seja mais seletiva, mas ela continua, de uma certa forma, um pouco mais difícil de ser acessada. A internet deu voz a todos, que por meio das suas próprias redes sociais, que eram de relacionamento passaram a ser de comunicação, e agora a inteligência artificial. Então eu vejo que há uma convergência. Nós vamos continuar em expansão tecnológica, chegando a mais pessoas, diminuindo algo que é fundamental, que é você diminuir a separação das classes sociais para o acesso ao conhecimento. Porque hoje a internet é praticamente universal, mas passa ainda por isso que nós falamos aqui, pelo afeto, pela verdade, pela construção de uma ponte colegiada que nos leve em direção ao outro. Eu só existo porque você existe, Priscila. Muito bom. Fabrício, nossa, que conversa inspiradora, super produtiva. Eu tenho certeza que quem está em casa vai conseguir aí trazer muito para o seu dia a dia, né, desse conteúdo. Eu agradeço enormemente a sua participação aqui com a gente. Não, e eu quero aproveitar para que o telespectador da Priscila também seja o meu telespectador às segundas, quartas e sextas, no fim de noite mais divertido da televisão brasileira, no SBT, e às terças e quintas na Jovem Pan News. Muito bem, gente. Então vamos para mais uma pausa no Inspiração, porque já já voltamos com muita música boa e arte, viu? Não saia daí. Estamos de volta e agora com o Desafio Inspiração. Temos o imenso prazer de receber aqui no programa um artista que transborda autenticidade e talento. Peleco tem uma habilidade natural de transformar a sua música em uma poderosa ferramenta de comunicação, reflexo de suas experiências e identidade cultural, que ressoa profundamente em cada um de nós. Peleco utiliza sua arte para promover diálogos significativos e inspirar mudanças, mostrando como a autenticidade é fundamental para uma comunicação assertiva. Muito bem-vindo, Peleco, aos nossos estúdios. Muito obrigado. Que abertura que eu fiquei me sentindo aqui agora. Hein? Legal. Inspirador, para a gente inspirar quem está lá em casa, né? Muito obrigado. Pois é, como eu também fui inspirado, hoje em dia acredito que posso estar inspirando pessoas também. Sempre assim, o ser humano vai inspirando o outro, né? Com a sua arte, com o seu jeito de enxergar o mundo e mostrar isso para as pessoas. Isso é muito legal. Eu tenho certeza, é por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho de você e entender a sua história, né? E assim, o que a gente queria saber um pouco mais da sua trajetória? Como que você construiu essa sua identidade hoje? Pois é, foi uma mistura muito grande de artistas, né? De coisas que eu tive ao longo da minha carreira a oportunidade de conhecer.
Mas isso começou lá atrás com a família, né? Tocando violão, meu pai, meus tios, todos, a turma toda naquele churrasquinho, batendo garfo em garrafa e cantando canções que na época deles eram canções conhecidíssimas e tal. E eu passei a conviver com esse universo da música e grandes letristas, né? Grandes intérpretes também. E o meu primeiro, vamos chamar assim de ídolo, minha referência nacional foi o Roberto Carlos, porque assim, a gente, nas viagens, sempre tinha colocando toca-fita do carro, músicas do Roberto Carlos, como aquele beijo que eu te dei, nunca, né? O Calhambeque, aquelas coisas, eu achava que mal barato. E depois, um amigo meu da escola me apresentou um disco do Elvis Presley. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Foi um impacto para mim, assim. Tanto que eu fiquei, durante muito tempo, só ouvia coisas do Elvis. O meu quarto era colado pôster, assim, não dava nem para ver parede, era só pôster, tudo que saía do Elvis, assim, na banca de revista, ia lá comprar, né? E, na verdade, então, você é um apanhado de tudo que você viveu e das referências, né? Das que foram referências construindo todas. para você, né? Exatamente. Aí depois, com o tempo, aí escutando Alceu Valença, Caetano Veloso e tal, e aí eu conheci a música do Cazuza, isso em 88. Aí também foi um impacto gigantesco, como tive com o Elvis, assim, com as músicas do Cazuza. E dali para frente, eu passei, então, a cantar, a interpretar esses artistas todos e xeretar devagarzinho, compor por conta dessas inspirações. Mas nunca me comparando, né? E uma vez o Renato Russo, quando eu conheci, ele me falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, eu falei, pô, eu componho músicas, mas eu, sei lá, eu não tenho vergonha de cantar as minhas músicas. Aí ele falou assim para mim, não tenha vergonha, porque quando eu comecei a compor cantar as minhas músicas, eu já fui vaiado, tudo, mas eu acreditei. Alguém vai se identificar. Então, não, ele falava que não tenha medo, cante as canções que você compõe, porque sempre vai ter alguém que vai escutar a sua música e vai se identificar. E aí, muito aconteceu. bom. Diz pra gente, a música, em algum momento da sua vida, te inspirou alguma mudança? Eu preciso me mudar ou me melhorar, me desenvolver pela música? Te trouxe talvez mais disciplina? Sim, sim. A música popular brasileira, sobretudo, ela tem essa vasta, essa variedade de ritmos e tal. Então, isso gera até um certo jeito, o modo da gente se comportar, né? Então, através disso, eu ia mirando nos artistas, vendo como é que era, o que isso transformava nas pessoas, os movimentos culturais através da música, a época da Tropicália, ou seja, o movimento estudantil, né, da época também de ditadura. Tudo isso foi mudando o comportamento da juventude no país e assim por diante em cada lugar do mundo isso foi mudando. A época também do Woodstock, todos esses movimentos geraram uma mudança. A Elvis mudou o comportamento, Sim. Os Beatles mudaram o comportamento, mudaram o jeito de encarar a música no mundo. E isso também, ainda mais sendo jovem, a gente quer ser mais autêntico, e a autenticidade é a gente extravasar, usando uma roupa diferente e tal. Isso tudo eu já fiz. E isso foi influenciando pessoas também, né, a ousarem. Pô, esse cara pode, eu também posso, entendeu? É isso. Inspirando as pessoas. Mas sempre pro lado do bem, a ideia é essa. Sim, A sim. ideia é essa. A gente está falando de comunicação. E quando a gente fala de comunicação autoral, a gente fala da sua identidade. Você, quanto artista, qual desafio você acha que é pontual, assim, na construção da sua comunicação autoral hoje, como artista, como músico? Olha, eu sempre tive uma dificuldade nessa questão de... Por exemplo, eu nunca coloquei a minha música de forma política, ou seja, nunca quis ser polêmico. E sempre gostei e cantei canções polêmicas, né, que eram polêmicas na época. Mas eu sempre tive um lado assim mais romântico, mais sedutor, talvez pela influência das canções que o Elvis interpretava. Então, para mim, o que influenciou foi esse lado, que me deixou mais solto e para comunicar com as pessoas, é esse romantismo, a sedução, a coisa de não ter vergonha de mostrar aquilo que você quer ser para as pessoas, né? Seja você mesma. Essa é a dificuldade maior que eu tive. E depois eu vi que isso era tranquilo, através da música. Muito bom, Peleco. Eu sou um cara tímido, se for analisar, eu sou. E através da música você consegue soltar para ser você, isso, né? Exatamente. Peleco, muito obrigada pela sua participação aqui. E agora a gente vai poder conhecer um pouquinho e mostrar mais do poder da música, né? Através da
músicas que o Peleco vai agora tocar pra gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Priscila. Parabéns pelo programa. Saúde para todo mundo que está me escutando aí. E não tenham vergonha, né, de se limitar, não. Se inspirem e façam dessa inspiração algo para as pessoas que estarão aí também se inspirando em você. Essa é uma canção que se chama Aonde Quer Que Eu Vá e que nasceu de um sonho que eu tive. Bora lá. Arruma as tuas coisas e vem comigo, que eu vou lhe mostrar. A minha vida sem você não faz sentido, não dá pra rolar. Às vezes você me ignora e me deixa aflito, mas fica no ar o cheiro da tua boca procurando a minha. Aonde quer que eu vá, minha boca, meu sorriso, minhas mãos pra te acalmar. O que em mim você procura, não importa, vou lhe dar. Não vou deixar fechar a porta que em mim você abriu. Nosso amor é tão bonito, só você foi quem não viu. Não vou querer que se desfaça, não, não, tudo que entre nós surgiu. Pois bem sei que o que te mata é o que você não assumiu. As tuas coisas e vem comigo. Eu falei algumas vezes ao longo do programa sobre o nosso artista misterioso de hoje. E agora chegou o momento de revelarmos de que se trata e qual é a obra dele. Claudinei Oliveira, conhecido como Vespa, é super referência por suas obras de grafite. A arte que ele faz reflete a cultura urbana e questões sociais. Vespa é um artista que transforma muros em verdadeiras expressões artísticas. E hoje ele trouxe a sua forma de se comunicar aqui. Então, para vocês, bem-vindo, Vespa. Olá, bom dia a todos. Que já esteve por aqui na TV Câmara algumas vezes e hoje fez uma obra. Não vamos mostrar ainda a obra, vamos bater um papo aqui. No finalzinho eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Vespa, como você escolhe os temas que você aborda nas suas obras de grafite? De que forma ela reflete a realidade social ao redor? Atualmente, assim, eu tenho um trabalho autoral também voltado ao estilo de grafite 3D, mas as inspirações maiores, assim, ainda enraizada até hoje, é voltada mesmo à cultura hip hop, que é uma cultura que me resgatou das comunidades, que me trouxe bastante ensinamento perante a arte, a música, a dança. Então, geralmente as inspirações é muito do momento, do lugar de onde eu estou e trazendo essa raiz da cultura hip hop junto à minha arte. Para quem não conhece, a cultura hip hop é formada por 4 elementos, né? E o Vespa ele trabalha com grafite, né? Com a parte da parte artística, né? Da pintura, que é um dos elementos, né? Da cultura hip hop. Exatamente. Você pode nos contar como a sua arte se transformou numa comunicação que expressa a sua opinião, o seu sentimento das questões aí que você colocou, que é urbano, que é do hip hop, o social também? Eu cresci num bairro da Zona Sul de São José dos Campos, ali, né? Tenho 45 anos e eu, quando criança, ali era um bairro ainda bastante periculoso, vários bairros novos se formando. Então, a cultura me puxou assim para esse lado. Eu iniciei na dança, dançando breaking também, que é um dos elementos. Uhum. E através do breaking eu fui conhecendo um pouco mais da cultura, os outros elementos, e a arte do grafite me chamou bastante atenção por eu já gostar de desenhar. Então eu fui me inserindo cada vez mais, me aprofundando e conhecendo um pouco mais sobre. E pelo fato de morar num bairro
um pouco precário na época, assim, e as pessoas que eu me conhecia me inspirava também, me apresentava muita coisa, e acho que a minha necessidade de expor o que eu queria trocar com eles, com as pessoas, e colocar para fora um pouco do meu sentimento por viver naquele mundo, acho que a minha maior forma de me comunicar foi através do figurativo, e o desenho era a minha paixão. Então eu comecei a expor mais para fora, assim, de mim, né, de dentro de mim para fora, no sentido das telas que se transformaram as paredes. E através daí era o principal para mim era de compartilhar com mais pessoas daquela comunidade o tanto que a gente pode transformar através da arte. Muito bom. E Vespa, quando que você, vendo a sua atuação, entendeu que eu posso viver disso profissionalmente? Hoje, a arte é o seu único meio profissional de renda? Eu comecei a pintar grafite nos meus 16 anos, mais ou menos. Então, naquela época eu também trabalhava já com aerografia, que era desenhos em capacetes e motos, e isso já me trazia ali um valor para me poder me manter, né? Sim. Então, automaticamente eu fui estudando mais e aperfeiçoando mais para que eu pudesse agregar mais valor no que eu estava fazendo. Então, desde os meus 16 até hoje, a arte sempre foi o carro-chefe assim, da minha vivência. Do seu lado profissional, Isso. financeiro, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta ao transmitir mensagens por meio do grafite? E como você lida com esses obstáculos? Existe ainda esse preconceito quando se fala que você faz grafite? Sim, o preconceito ainda permanece por ser uma arte de rua, por a gente estar exposto a todo momento na rua pintando. Então, a nossa vestimenta também de hip hop, e é visto de diversas formas negativas também pela sociedade, mas a gente tem esse lado sensível também de poder responder de uma forma mais educativa, que é passando para eles o que realmente a nossa cultura é, o tanto que ela pode nos ajudar, nos salvar e transformar não só as pessoas de periferia, como a sociedade no geral. Esse movimento todo do hip hop te tirou de um lugar e te trouxe para novas possibilidades, né? Como que você acredita que ele pode mesmo, né, continuar impactando a vida de outros jovens que muitas vezes podem estar desalinhados, podem estar perdidos, né? Então, dando aí uma sugestão para a juventude, né, se encontrar como uma possibilidade através da arte. Se comunicar bastante, no meu caso, principalmente com as crianças, jovens e que necessita mais desse contato, né, com a cultura. Então, para mim, compartilhar as minhas experiências, os países que a arte já me levou, já uma grande parte dos estados do Brasil também. E então acho que para mim é através das oficinas, através de comunicações diretamente com as crianças e adolescentes e poder mostrar para elas que a possibilidade de ser um artista existe e de poder viver da arte também, mas o principal é a transformação como uma pessoa, como um ser humano mesmo e compartilhar com a sociedade. Você é um artista internacional, já esteve em vários, né, estados. Fala um pouquinho dessa sua experiência, porque isso vai inspirar muito as pessoas para que elas entendam que o caminho do seu propósito pode te levar para lugares que você nem imagina. Você se imaginava estar em tantos lugares que você já esteve hoje? Fala para a gente onde você já pisou no seu trabalho. Como eu comecei pintando na rua, eu nunca esperava nem mesmo poder viver da minha arte, né? Então, a minha persistência ali em evoluir no que eu estava fazendo, com o tempo isso acabou transformando numa profissão, num trabalho, e isso também me levou a 9 países já, e 14 estados do Brasil, desde da cidade estrutural em Brasília, que é uma das maiores favelas de Brasília, a Dubai,
Uau. Abu Dhabi também. Então, assim... Qual foi a experiência mais incrível que você teve dos lugares que você já foi? Para mim, com toda sinceridade, estar dentro das favelas, das comunidades, assim, é o que mais me ensina, mais me transforma. Porque a realidade deles, a gente às vezes acha que falta muita coisa ou que nasceu num bairro precário e tal, mas quando você vê a realidade das pessoas que não tem nem o mínimo, aí isso transforma. Então, a gente está no lugar do glamour também é uma conquista, mas trazer mais dos nossos que vêm das comunidades, das periferias, e transformar e mostrar esse caminho para eles que é possível, eu acho que é o principal para mim. Vamos revelar a nossa obra, que eu acho que está todo mundo curioso para ver? Vamos ver, olha que... Gente, tá lindo, hein? Vocês estão querendo ver? Tem uma dedicatória aqui atrás. Olha o que ele fez. Ele fez uma inspiração, gente. Uma inspiração sendo eternizado aqui na TV Câmara, com essa obra maravilhosa do Vespa. Já estamos fazendo o nosso acervo, né? Já tem outras obras que foram feitas aqui por outros artistas. Que honra enorme poder ter recebido esse trabalho tão maravilhoso e poder eternizá-lo. Isso daqui vai ficar, ó, para sempre, né? Então é um pedaço de você, da sua arte, da sua história, do seu legado deixado aqui pra gente. Muito obrigada, viu, Vespa? Eu que agradeço a oportunidade também de poder falar um pouco mais da nossa arte, um pouco mais do meu trabalho e inspirar pessoas sempre. E a minha inspiração de hoje, no caso, além do nome do programa, também os elementos do bico, que são bicos de sprays, que é a ferramenta de trabalho que eu mais utilizo no momento e é a que me transformou, né, na pessoa que eu sou hoje. Muito bom. Chegamos ao final de mais um programa e hoje o assunto foi comunicação assertiva e a construção de uma identidade forte. Vimos como a forma que nos comunicamos molda a nossa imagem e as relações ao nosso redor. A comunicação assertiva envolve não apenas expressar opiniões com clareza, mas também ouvir e respeitar o outro. Uma identidade forte, afinal, é construída com autenticidade e coragem. Então, que possamos levar essas lições para o dia a dia, fortalecendo a nossa voz e criando ambientes acolhedores. Agradecemos a todos pela participação e até a próxima semana com mais inspiração para vocês. Um grande beijo.